Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Agora são 7h29. Repita. 7h29, terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã desta terça-feira, trazendo tudo o que acontece na capital da Alta Sorocabana, nossa querida Presidente Prudente, e também todas as cidades da nossa região que são interligadas pelas ondas da Jovem Pan. A apresentação é minha, Dilson Brevileri, juntamente com Poliana Possati na produção e edição, com comentários de Adilson Guelfi, apoio técnico e assistência técnica de Bruno dos Santos, Sara Silva e Renato Carreira. A direção geral é de Marcos Camanhães. Bom dia, Poliana. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan, que nos acompanham pelo 101,7 e também nos assistem pelo YouTube. Bom dia, Adilson Guelfi. Bom dia, Dilson. Bom dia, Poliana. Bom dia, você ouvinte da Rádio Jovem Pan. Jornal da Manhã sempre no oferecimento de Cisprime do Brasil, a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. E Unoeste, Universidade nota máxima pelo MEC, vestibular com inscrições abertas. Acesse unoeste.br e inscreva-se. Os destaques da edição de hoje aqui no Jornal da Manhã. Acusados de tentar matar Moro são mortos na P2 em Venceslau. Governo de São Paulo facilita a emissão de carteira do autista. SEDUC inicia avaliação do Sarem para quase 10 mil alunos. Mutirão do lixo eletrônico 2024 recebe 30 toneladas de materiais. Amanhecemos hoje, nesta manhã de terça, com a temperatura em média 21 graus aqui no centro. Sem previsão de chuva para hoje, o termômetro poderá alcançar 33 graus, segundo informações do Clima Tempo. Pois é. Hoje nós já percebemos que a temperatura, engraçada, nós tivemos algum momento de frio, né? Houve uma esperança de que o inverno estava começando a chegar gradativamente e agora nós percebemos que o calor está voltando novamente gradativamente, né, Adilson? Faltam 2 dias para o inverno apenas, né? É isso mesmo. Quem sabe a gente vai ter um inverno quente, né? Mais quente. E há algum tempo, até 2 meses atrás, havia uma previsão de que o inverno seria um inverno bastante rigoroso. Seria mesmo. Mas aí, eles ainda não descartam essa proposta. Agora, o que a gente tem que ficar atento é que a Defesa Civil informou aí no dia de ontem que aqui a região de todo o estado de São Paulo, principalmente o Oeste Paulista, está com um índice de incêndio gravíssimo, né? Justamente por causa das secas e das faltas de chuvas. Então, a gente tem que ficar atento nos próximos dias, ligar os umidificadores aí dentro de casa, porque o índice de umidade está bem abaixo. E olha só, ontem a Secretaria Municipal de Educação iniciou a aplicação do Sarem, que é o Sistema de Avaliação da Rede de Ensino Municipal, para avaliar os 9.797 alunos que são integrantes do ensino fundamental de 1º ao 5º ano. Conforme o cronograma planejado pelas unidades escolares, em razão do fim do 2º bimestre, a aplicação segue até 5 de julho de 2024. Nas avaliações elaboradas para estudantes de primeiros e segundos anos, os conteúdos serão compostos por questões de língua portuguesa, matemática e produção textual. Já os alunos do 3º ao 5º ano serão avaliados em um conteúdo mais amplo, como língua portuguesa, matemática, produção de texto, ciências humanas e ciências da natureza. O caderno de questões, em ambos os casos, é composto por 20 questões de múltipla escolha, baseadas nas habilidades do currículo, além da proposta de produção textual. De acordo com a secretária da SEDUC, Marta Primo de Oliveira, a avaliação está prevista para ser aplicada 2 vezes ao ano e tem o objetivo de nortear a revisão e a formulação de políticas públicas concebidas pela SEDUC, relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, ao uso de recursos e a formação de profissionais da educação. O Sarem foi formulado por muitas mãos, por diretores, supervisores, equipe técnica em geral. É mais uma ferramenta para identificarmos as dificuldades pontuais dos nossos alunos e, posteriormente, podermos colaborar para que essas dificuldades sejam assistidas, comentou Marta. Ainda conforme a secretária, paralelamente, um projeto para atender as deficiências dos alunos evidencia com o Sarem já está sendo elaborado pela SEDUC e será lançado em breve. O decreto que regulamenta a aplicação do Sarem foi assinado na manhã desta sexta-feira pelo prefeito Ed Thomas e pelas secretárias municipais de Educação, Marta Primo de Oliveira, e de Administração, a Flaviane Olivetti. Olha, Dilson, a gente sempre
tem uma preocupação muito grande pelo espelho que nos é mostrado com a qualidade dos nossos alunos no aprendizado. A gente tem visto coisas absurdas e bastante preocupantes, seríssimas, porque alunos ingressam na faculdade e a gente ainda não sabe como que eles conseguem ingressar, talvez pelas questões de você acertar qual é a letra que está a questão e eles conseguem entrar, mas não conseguem escrever. Não sabe discernir uma palavra com C cedilha de 2 S's, não sabe definir o que é um sinônimo e um antônimo, e é uma extrema profundidade e seriedade com relação à questão da educação. Não é só na nossa região de Presidente Prudente, é uma questão nacional, né? Então a gente vê a preocupação da Prefeitura agora com esse Sarém, mas é uma preocupação que deve vir do Ministério da Educação. Como é que a universidade consegue pontuar um aluno que chega com esse nível de conhecimento para poder ingressar numa universidade e poder buscar um conhecimento para exercer uma profissão? Um dos principais mecanismos que a universidade usa quando ela detecta alguma deficiência, principalmente que houve anterior, é o reforço e depois também o acompanhamento. Você precisa... A gente sabe que no ensino superior, a entrada, sempre os primeiros anos são anos mais complicados, quer dizer, é uma outra pegada, vamos dizer assim, para o jovem, é uma outra quantidade de conhecimento, é uma outra quantidade, um outro nível de dificuldade, na realidade. E então você precisa acompanhar e dar as condições necessárias, né? Dar os recursos. Hoje tem muito recurso tecnológico, então a universidade ela tem que acompanhar e principalmente reforçar. Para quê? Que ela precisa colocar no mercado um profissional que ele tenha uma série de competências, e ali na universidade é onde você tem quer dizer, todo o corpo administrativo e todos os professores, eles devem trabalhar para melhorar essas competências, as habilidades desses alunos para que eles ingressem. Um detalhe só, Dilson e Poliana, e para você também, ouvinte da Jovem Pan. A secretária Marta, foi importante essa visão que ela teve. Quando ela fala dessa avaliação, ela está pensando em qualidade de ensino. Tá? Um sistema de avaliação, ele é colocado, ele é um ponto, ele é um passo, é uma etapa de um sistema de qualidade que você vai colocar no ensino fundamental. É claro que o sistema de uma avaliação não é a única coisa. A avaliação ela vai te fornecer insumos, informações, para que depois o município possa colocar ações corretivas, ações de melhoria, é aquela famosa retroalimentação que a gente fala no sistema. É você medir para que você identifique essas dificuldades, identifique essas fraquezas e a partir daí tomar algumas ações. Mas o sucesso disso, o primeiro passo foi dado, e foi dado um passo importante pela secretaria. Mas é importante isso daí ser algo de Estado e não de governo. Que essa prova, o Sarém, ela vai trazer resultados e certamente vão ter resultados de curto, de médio e de curto, de médio e de longo prazo. Esses de médio e de longo prazo fatalmente ficarão para as administrações à frente. Elas precisam ter esses resultados e precisam continuar agindo. Essa é aquilo que a gente chama de sistema de qualidade. Então, essa avaliação ela vai servir justamente para isso. E o importante é o depois, o que você faz depois com ações corretivas, ações de melhoria. Porque, na verdade, a educação ela foi praticamente, ela se deteriorou, né? Para usar uma palavra mais séria, ela se destruiu pelos comportamentos dos próprios governos que não havia uma preocupação e havia um descaso, né, com a nossa educação. E para você construir, é que você falou, curto, médio e longo prazo, para se construir uma nova geração, para se construir um novo país, demandaria talvez 20, 25 anos, uma aplicação de um sistema intensificado para poder cuidar da educação dos nossos jovens, né? É isso mesmo, Dilson. Quando você pensa na educação, então você esperar resultados rápidos é uma utopia. Você tem que pensar mesmo desde a formação ali na entrada e desde depois, né? Ele vai fazer uma graduação, então ele vai ter uma habilitação profissional, mas depois tem que ter aquela continuidade. Quer dizer, hoje em dia também o aluno ele tem que pensar numa pós-graduação, ele tem que pensar em inovação, ele tem que pensar em mestrado, ele tem que pensar em doutorado, ele tem que pensar de outra forma para ele estar sempre competitivo.
Hoje, a competição, principalmente profissional, ela é baseada no conhecimento. E você precisa estar naquilo que a gente chama do topo do conhecimento. Para isso, você tem que entender hoje que a sua carreira depende de um estudo continuado. Mas começa lá na base. Isso você tem toda a razão. Se a base tiver problema, lá na frente você pode ter problema, você pode ter desistência, você pode ter ensino fraco, você pode ter dificuldade de aprendizagem. Tudo começa pela base. E eu acho que isso é o importante para destacar para o nosso ouvinte. Porque a gente tem visto uma enxurrada de conteúdos na internet, nas redes sociais, de alguns youtubers ou algum formador de opinião questionando os jovens em portas de escolas importantes de todos os lugares do Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo, de Brasília mesmo, perguntando para o aluno quem descobriu o Brasil. O aluno não sabe. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Qual é a capital do Brasil? O aluno não sabe. O jovem não sabe, né? Porque aluno a gente até coloca entre aspas. Ele está lá matriculado, mas o celular na mão, dentro da sala de aula, na hora de fazer as tarefas de casa, não tem um pai que o assiste, como as gerações antigas, você era cobrado pelo pai, você tinha uma certa responsabilidade que você tinha que estudar. Hoje os pais que já vêm dessa geração degenerada, não tem como cobrar, porque não foi cobrado, não sabe como fazer, né? Exatamente. Adilson, eu tenho um pensamento comigo aqui e vou compartilhar aqui com você, ouvinte, pai e mãe. A educação, ela está na escola, mas na escola ela está principalmente o conhecimento. Mas a educação, ela não pode ser terceirizada. O pai e mãe tem que acompanhar o aluno na escola, o pai e mãe tem que cobrar, tem que ajudar, claro, se tem alguma dificuldade, a criança ou adolescente ou já a pessoa, né, que está numa graduação, ela tem que ser ajudada, tem que ser assistida, mas o pai e a mãe também tem que acompanhar. A educação, ela também nasce ali na família. Agora são 7h40. Repita. 7h40. Janiferson Aparecido Mariano Gomes, de 48 anos, conhecido como Nefo, e apontado como líder do plano para sequestrar o senador Sérgio Moro, foi assassinado a mando do PCC na penitenciária de Presidente Venceslau, um dos principais redutos da facção criminosa. A informação é do colunista Josmar Josino, do site UOL. Além de Nefo, o PCC também matou na mesma prisão, Reginaldo Oliveira de Souza, 48 anos, o Rê, outro integrante da quadrilha e até então considerado um dos homens fortes da organização criminosa. Segundo apurou a coluna, 3 presos aproveitaram o banho de sol após o almoço para levar Nefo para um banheiro, onde ele foi morto a facadas. Na sequência, os mesmos homens mataram o Rê também com golpes de faca. O trio se entregou logo após as mortes. Segundo fontes do sistema prisional, Nefo e Rê teriam falado demais e por isso acabaram mortos a mando da célula restrita do PCC, responsável por coordenar atentados terroristas e ataques contra prédios públicos, e autoridades como promotores de justiça, políticos, policiais e agentes penitenciários. O Nefo havia sido preso em março do ano passado pela Polícia Federal durante a Operação Segás, deflagrada para desarticular a quadrilha liderada por ele. Outras 8 pessoas também acabaram presas. Além de Moro, o bando intencionava matar o promotor de justiça, Licon Gaquia. Agentes federais apuraram que Nefo já foi processado em São Paulo por furto e extorsão mediante sequestro. Também foi acusado de liderar um motim em Franco da Rocha. A namorada dele também era monitorada pela Polícia Federal. E de acordo com o delator Sérgio Moro, deveria ser sequestrado para servir como moeda de troca para a liberação de líderes do PCC recolhidos em presídios federais, especialmente nas penitenciárias de Brasília, no Distrito Federal, e de Porto Velho, em Rondônia. Olha só. É uma coisa engraçada isso, né? Porque o cara se entregou dentro da prisão, cometeu um crime dentro da prisão, e ele não estava solto, né? Que é um outro fato inédito também para o nosso sistema prisional hoje. Como é que a gente consegue imaginar uma situação dessa, né? O próprio PCC manda matar um dos seus próprios líderes, que matou um outro que também tinha ou falado demais ou que poderia colocar em risco a própria facção.
É uma coisa maluca isso, é só no Brasil mesmo, né? A gente tem algumas questões que fica difícil de entendermos ou da gente conseguir a resposta. Por exemplo, um deles foi levado ao banheiro morto a facadas. O outro também foi morto a facadas. Onde que estava... Como que essa faca entrou lá dentro, né? E como, na realidade, eles lá dentro sabiam também que um ou outro tinha falado demais. Então, assim, o que a gente percebe, ou que dá a entender, né, é que eles têm um certo tipo de controle, algo que não deveria, algo que o Estado deveria ter o controle e a custódia específica sobre essas pessoas. Agora, são essas questões que muitas vezes ficam no ar e que ficam sem resposta. De fato, a gente que está aqui fora, que não consegue entender esse universo no sistema carcerário, prisional, a gente fica imaginando como é que uma pessoa fica solta sabendo que o outro é inimigo. Como é que não há um policiamento ou um determinado cuidado com um determinado elemento, sabendo que ele pode ser assassinado ou que está correndo risco de morte dentro da prisão e fica solto? Então, o que é? A gente imagina mil coisas, né? Será que houve, de uma certa forma, um fator facilitador para que eles pudessem chegar nesse líder? Porque geralmente os líderes, como esses dois que foram assassinados, eles são isolados, tomam banho de sol sozinhos, o horário deles são alternados para que não se encontrem, para que não haja aquela discussão, a briga ou coisas mais sérias. Ficaram sós, o cara conseguiram levar para o banheiro, assassinaram o cara dentro do sistema prisional. E aí eu estou me entregando, porque sabe que não vai acontecer nada, vai continuar do mesmo jeito, né? É exatamente isso, né? Eles precisavam ter um tratamento diferenciado, um isolamento. Já sabia que eles poderiam ser alvo da própria facção. Ela, pelo que eu ouço nas reportagens, quer dizer, ela tem as suas próprias regras e eles deveriam ser realmente isolados. Agora, pode ser também, a gente não sabe, né? Pode ser também que o próprio judiciário brasileiro perdeu uma boa fonte de informações. A gente não sabe qual o nível de informações, se a justiça já tinha tudo que era necessário, ou se ela realmente coleta tudo que é necessário, mas nesse caso pode-se, né, como hipótese aí, pode ser que tenha perdido até a fonte de informação. Tá certo, agora são 7h45. Repita. 7h45, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já com mais notícias aqui no Jornal da Manhã pela sua Jovem Pan FM de Prudente. Agora são 7h50. Repita. 7h50, estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã pela sua Jovem Pan FM de Presidente Prudente. Que tal ampliar as oportunidades na sua carreira? Então faça pós-graduação UNOeste, onde o sucesso é garantido. Na UNOeste você conta com professores altamente qualificados, com experiência real no mercado de trabalho e estuda em uma estrutura de ponta, com laboratórios modernos e recursos tecnológicos de última geração. Na UNOeste, a excelência acadêmica é garantida e a prática faz a diferença. E sabe melhor? Tem cursos presenciais e Conecte com aulas ao vivo, permitindo que você participe de onde estiver. Faça pós-graduação em uma universidade completa para o seu sucesso. UNOeste, Universidade nota máxima pelo MEC e a melhor particular da região, onde o conhecimento se transforma em oportunidades reais. Invista já no seu futuro com quem entende de educação de excelência. Acesse unoeste.br/pós e saiba mais. Pós-graduação presencial ou Conecte é UNOeste. E hoje, dia 18, é celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista. E o governo de São Paulo ultrapassou a marca de 57 mil carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A carteirinha se chama CIP-TEA, emitidas em todo o estado até a primeira quinzena de junho. As emissões mostram um importante avanço na facilitação do acesso aos direitos assegurados por lei às pessoas autistas, lançado há pouco mais de um ano. O documento simplifica a identificação de indivíduos autistas em serviços públicos e privados por todo o estado, promovendo o acesso a direitos como atendimento e filas preferenciais. Conversamos com a Adriana Cagnoli, que é mãe atípica e auxilia mães de pessoas com autismo, e fala sobre a importância desta carteirinha. Bom dia, Adriana.
Bom dia, Poliana e Adilson e ouvintes da Jovem Pan. Obrigada pelo convite. Quanto à carteirinha de identificação dos autistas, essa carteirinha é de suma importância para nós, para os nossos filhos, principalmente porque ela é um documento digital, né? Facilita a identificação e a prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, educação, assistência social. Também nos serviços particulares, como supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes e lojas em geral. Essas carteirinhas, elas fazem com que os direitos dos nossos filhos, que são considerados PCDs, pessoas com deficiência, sejam respeitados. O respeito à individualidade de cada um assegura esses direitos. E essa identificação tanto serve para os serviços públicos quanto os serviços privados, como eu já havia dito. E dando um exemplo, né, os autistas, eles não conseguem esperar, eles não têm paciência. Então, nós precisamos utilizar a fila. Muitas vezes nos supermercados, nas farmácias, a fila preferencial. Então, com o uso da carteirinha e muitas vezes junto com o colar de identificação também do autismo, ou o colar de girassol, que identifica deficiências ocultas, a gente consegue utilizar desse direito. Essa carteirinha, ela pode ser feita aqui em Prudente, na coordenadoria da pessoa com deficiência, que fica ali na Praça da Juventude da Coab, atrás do UPA da Coab, o posto de saúde. Ou pode ser feito também através do site da CIPTEA, Direitos e Autismo. De acordo com a lei, essa carteirinha ela assegura os portadores atenção integral, né? O pronto atendimento e a prioridade no atendimento. E acesso a esses serviços que eu já havia dito anteriormente. É fácil fazer essa carteirinha, né? Só você ter CPF, RG, nome completo, data de nascimento, né? O número da carteira de identidade, número do CPF, tipo sanguíneo é necessário também, endereço, telefone, foto 3x4, o laudo médico, tá? Que comprove a deficiência, né? Precisa ter o CID. A validade dessa carteira é de 5 anos, tá? O número de identificação dela é o único, mesmo após renovada, né? E ela é válida em todo o território nacional. Não é cobrado nada para essa carteirinha, a emissão dela é gratuita. Tá certo, só para reforçar então aí o que a Adriana Canholi nos falou, para obter a carteirinha deve acessar o site cipteia.sp.gov.br com o login gov.br e clicar em cadastrar novo beneficiário. Preencha os dados pessoais e endereço da pessoa diagnosticada com TEA e aguarde a análise da aprovação do CIPTEA, que até 20 dias úteis. Isso, também pode ser emitido diretamente no Poupa Tempo. Como a Adriana disse, basta levar os documentos pessoais e o relatório médico. O atendente irá validar os dados com a impressão e a entrega imediata do documento. Isso é uma questão bastante interessante, né? Porque são deficiências ocultas, né? A pessoa tem uma aparência normal, um fenótipo tranquilo, e quando se depara em alguma situação de filas, um atendimento em restaurantes, ou N tipo de atendimentos, uma coisa interessante que ela falou é que eles não têm paciência, né? Eles entram num sistema de nervosismo, aparentemente nervosismo, começam a se gesticular, às vezes começam a querer falar alto, a gritar. E essa é uma questão que sempre existiu, né? O que nós hoje vivemos é uma situação de poder realmente identificar pela ciência, pela tecnologia que nós chegamos hoje, identificar o quanto as pessoas sofriam, né? Quanto essas pessoas que eram cometidas de espectro autista sofriam e nós não sabíamos.
elas eram até emolduradas como crianças ou pessoas excepcionais, de fato não eram, né? Então hoje a gente vê, de uma certa forma, uma luz que brilha, que é um resplandecer de um sol bem aparente para que possa ter felicidade e qualidade de vida e integração junto à sociedade, né, Adilson? É isso mesmo. Essa identificação, ela auxilia também, não só no atendimento, quando a gente fala de saúde, atendimentos prioritários em bancos, em instituições públicas ou privadas, mas eu acho que também ajuda na inclusão desse tipo de pessoa que tem algum tipo de transtorno, também na sociedade, no mercado de trabalho. Eu acho que o autista, ele também pode ter opções aí de trabalhar e se identificar, claro, o RH de uma empresa, ele sabendo, né, ele já vai ter um tratamento, já vai saber como lidar, ou espera-se, né, que ele saiba como lidar. E a identificação, ela é um passo, e esse é o outro ponto que eu gostaria de falar aqui para você, ouvinte, que a identificação é um passo, mas as pessoas que vão ali lidar no dia a dia, quer seja nas entidades de saúde, educação, supermercado, elas também devem estar preparadas para saber lidar com essa pessoa. Ela parece que tem aí algumas dificuldades, ela não consegue esperar, se em locais, às vezes muitas que tem bastante ruído, elas também acabam, né, se colocando numa situação adversa. Então, essas pessoas, mais do que a identificação, agora a gente também precisa pensar no segundo passo. A sociedade, em geral, ela precisa estar preparada para poder lidar da melhor forma com essas pessoas que necessitam ser incluídas na sociedade. De fato, é um verdadeiro acolhimento mesmo, né? Porque esse acolhimento, ele transmite também uma evolução para essas pessoas, né? Elas acabam se sentindo valorizadas, assim, integradas, deve criar também um elo de segurança para que elas possam também estar integradas à sociedade em vários tipos de inclusão, seja no trabalho, na escola, no cotidiano, em eventos, enfim, uma vida normal, né? Então, essa é uma grande preocupação. A gente vê em supermercados hoje que uma equipe, onde há uma pessoa que tem um espectro autista, que está trabalhando nesse supermercado, que é onde a gente está praticamente quase todos os dias, você percebe que já há, de uma certa forma, uma preocupação por parte de toda a equipe, né? A equipe que trabalha junto ali tem uma atenção, tem um carinho, tem um respeito, tem um auxílio a mais para que aquela pessoa possa desenvolver uma simples tarefa, às vezes até de empacotamento, ou às vezes de levar um determinado tipo de objeto para um outro lugar, para cá, para lá. Mas a equipe do supermercado, você já vê que há um treinamento específico para que possa cuidar de acordo com como deve ser cuidado essas crianças, essas pessoas, né? Exatamente, Adilson. Além do mercado de trabalho, um exemplo que você citou de um supermercado, eu vejo também na escola a preocupação do professor saber, primeiro, ele tem que saber como lidar, né, com aquela pessoa em casos de crises ou alguma coisa desse tipo, ou se ele vai exigir uma orientação pedagógica diferente, mas principalmente a aceitação por parte dos colegas. Isso também o professor precisa lidar. Vamos lá. Agora uma notícia aí sobre a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, que entre os dias 10 e 13 de junho fiscalizou o mercado de combustíveis em 10 unidades da federação em todas as regiões do país. Nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, a adequação de equipamentos e dos instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, bem como as documentações de autorização de funcionamento das empresas e as relativas às movimentações dos combustíveis. Além de suas ações de rotina, a ANP também participa com frequência de forças-tarefa e ações conjuntas com outros órgãos públicos. Essa semana, por exemplo, ocorreram parcerias com o Ministério Público Federal e a Polícia Militar de São Paulo. No estado foram fiscalizados 28 postos de combustíveis, uma revenda de GLP e um coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado. Os fiscais estiveram nos municípios de Álvares Machado, Anhumas, Guarulhos, Pirapozinho, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, São Bernardo do Campo, São Paulo e também Tarabá. A ANP apreendeu 82 litros de óleo lubrificante em um posto de combustíveis em Pirapozinho. Os produtos foram recolhidos por falta de registro da ANP. Vamos dizer assim, uns 10 anos atrás, ou pouco mais que isso, era frequente você ter postos trabalhando com combustíveis adulterados, batizados, né?
com vários tipos de componentes na gasolina que arrebentava com o carro de todo mundo. E até mesmo o álcool, né, que também era acrescido de água ou de outros tipos de componentes químicos. Hoje a gente percebe que a ação da ANP, e também, é claro, até por conta dos próprios proprietários de postos de combustíveis, são redes na maioria, eles têm uma preocupação muito grande com a qualidade, né? Eles mantêm hoje, a gente percebe que, é claro, que você sempre tem aquela suspeita, aquele determinado posto abastecia, aconteceu isso e tal. Talvez não seja nada, mas hoje o nível de qualidade nos postos está bem melhor do que 10 anos atrás, né? Eu também tenho essa percepção, ouvinte. E gostaria de destacar, a fiscalização é fundamental para isso, para que ela possa eliminar do mercado esses desonestos que querem simplesmente colocar um produto de baixa qualidade ou prejudicar o consumidor, para deixar aquelas redes que realmente trabalham direito, com produto de qualidade, e que isso daí reflete num bom carro e que você vai diminuir a sua manutenção. Portanto, terminamos hoje a nossa edição desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã com mais notícias do Jornal da Manhã. Para você, uma ótima terça e continue ligado conosco. Até amanhã. Bom dia. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan.